Olá, pessoal, aqui é a Mel e hoje estou com a. Oi, gente, aqui é a Raquel, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez. Dessa vez a gente vai discutir um artigo que foi publicado no final do ano passado, diria que dos mais legais de 2024, que foi publicado no final do ano. Não tem nem como dizer que ela não vai achar o mais legal, porque o tema é um dos que ela mais acha legal. E Pois é, tem um viés importante aí. com toda razão, e acho pertinente. E é sempre um prazer estar com você, principalmente agora de volta, nesse ano de 2025. Sempre bom, Hack, sempre bom. Mas a gente veio aqui hoje para discutir o BP Road. Para quem ainda não viu esse artigo, a gente até postou como um dos principais de 2024. Acho que é um artigo que tem bastante relevância mesmo. Mas esse artigo discute o controle intensivo da pressão arterial em pacientes com diabetes tipo 2. A verdade é assim, a gente sabe, é universalmente conhecido que os pacientes com diabetes, em particular os diabéticos do tipo 2, têm maior risco, né, dos resultados cardiovasculares adversos. Então é importante a gente falar desse estudo, concordo plenamente com você. E acho que esse estudo tem algumas coisas bem importantes, né? Como você falou, a hipertensão é a condição mais associada aos pacientes com diabetes, e aí existe essa ênfase mesmo em pacientes com diabetes tipo 2, e é o fator de risco modificável mais associado a desfecho cardiovascular, né? E eu acho que uma pergunta que motivou esse estudo que a pergunta de milhões para várias situações, né? Qual que é a pressão sistólica ideal? Ou qual é a minha meta pressórica? E aí, nesse caso, o estudo procura responder qual que é a minha meta pressórica de pressão arterial sistólica para os pacientes com diabetes tipo 2. E acho que seria legal a gente falar um pouco do que foi visto e publicado até o momento, né? A gente tem alguns estudos com essa população. A gente tem o ACORD, que foi publicado em 2010, que avaliou a população com pacientes com diabetes tipo 2. E aí, esse estudo foi um estudo importante para a definição do oitavo joint. Né? Por que eu falo isso? Porque no ACORD eles não encontraram resultado positivo no controle mais intensivo da pressão arterial. Só que eu acho que esse estudo tem alguns viéses que merecem ser comentados. Na avaliação da pressão arterial, foi feita uma avaliação conjunta com o controle glicêmico. Então, o grupo que tinha uma pressão, um controle mais intensivo da pressão arterial tinha um controle glicêmico mais intensivo também. Então, a gente não está avaliando nesse estudo a pressão arterial isolada. E esse foi o estudo que não encontrou um resultado positivo de um controle mais intensivo. Mas a gente vai depois ter um salto aí, né, para 2015, que a gente tem o SPRINT, e 2024 a gente tem o SPIRIT, que são dois estudos não tão recentes, né? O Sprint vai fazer 10 anos esse ano, mas a gente tem esse Spirit, que é um estudo bem mais recente. E aí, Raik, você lembra dos resultados do Sprint, que foi publicado em 2015? Lembro, mas só te interrompendo 2 segundos, voltando no Accord, acho que o que você falou é isso mesmo, né? O braço glicêmico padrão, a redução intensiva da PA foi benéfica, né? Mas pelo que eu lembro, corrija Exatamente. se eu tiver errado, as análises pós-hoc não conseguiram moderar aquela crença de que o controle intensivo da PA era prejudicial para pacientes com diabetes tipo 2, né? Então, acho que o Ex sprint o grande destaque também no sprint é que ele não levou em consideração os pacientes diabéticos tipo 2 também. Exatamente. A gente ficou com o Accord em 2010, o Sprint em 2015, mas que excluiu pacientes com diagnóstico de diabetes. E esse último estudo, que é de 2024, que é o Spirit, ele evidenciou um benefício do controle pressórico mais rigoroso, mas assim, menos de 40% da população do estudo tinha um diagnóstico de diabetes. Então a gente tem essa lacuna de fato, né? Ou tinha essa lacuna em relação à população com diabetes. Para ter uma ideia, esse oitavo joint fala de meta pressórica, né, menor que 140 para os pacientes com diabetes, mas a gente já tem guideline posterior que para uma meta pressórica de 130, né, menor que 130. Então, a gente não sabia essa resposta ou não sabe essa resposta precisa, né? Então, esse estudo procurou preencher essa lacuna de conhecimento.
E acho interessante a gente lembrar também que a parte das diretrizes, né, quando a gente vai olhar tanto para a ESC 2024, que já foca mais nesse controle do risco cardiovascular, né, na identificação do risco cardiovascular e na meta de PA baixa, algumas dessas diretrizes até destacam a classificação de hipertensão como hipertenso ou não hipertenso, né? Então, esse alvo é importante da gente também discutir. Verdade. Sobre isso ainda, acho que foi em 2023, né, que a AHA, American Heart Association, lançou uma recomendação, né, da sociedade em relação ao conceito de síndrome CKM, né, cardiovascular, renal e metabólica, para a gente lembrar da importância do nefrologista com o cardiologista, com o endocrinologista nessas doenças que estão interrelacionadas. Então, falar Verdade. sobre isso é pertinente. Mas acho que vamos pro BP Road. O que você acha, Meia? Acho que sim. Então a gente já tem o motivo, né, desse estudo, e acho que tem que falar da população estudada. Então, quem foram esses pacientes? Esse estudo ele é estudo de um país só, né? Ele foi de 145 centros, mas ele foi feito na China. Os centros eram todos chineses. E quem que era a população dele? Eram pacientes com 50 anos ou mais, que tinham diagnóstico de diabetes tipo 2, uma pressão arterial sistólica elevada e um risco cardiovascular aumentado também. Então, para entrar no estudo, os valores de pressão arterial sistólica variaram de 130 a 180, com o adendo que ele põe, né? O paciente tinha que ter pelo menos 130 de pressão sistólica se ele utilizava algum antipertensivo e pelo menos 140 se ele não utilizava nenhum antipertensivo. Perfeito. Acho que vale destacar que esse estudo excluiu os pacientes com taxa de filtração glomerular estimada abaixo de 30, né, Meia? Isso, exatamente. Então, esse foi o ponto de corte também. A gente tem desfecho renal, né, que a gente vai falar posteriormente, avaliado como desfecho secundário, mas o ponto de corte para taxa de filtração glomerular foi taxa de filtração glomerular menor que 30. E, Pensando obviamente, nas duas. também excluiu diabéticos tipo 1, né? Só uma ressalva. Isso, exatamente, não são pacientes com diabetes tipo 2. Em relação ao tratamento, né, que os pacientes faziam de antipertensivo, ele não entra em detalhes disso, mas as populações eram equilibradas em relação às medicações, em relação à idade também. Fatores de risco eram bastante semelhantes entre os grupos, mas queria chamar a atenção só porque ele pôs, e ele descreve isso, que ele pôs pacientes com um elevado risco cardiovascular. E o que, que é definido como esse elevado risco cardiovascular? Ou o paciente tinha uma história de doença cardiovascular prévia, ou pelo menos uma doença cardiovascular subclínica, ou ele tinha dois ou mais fatores de risco cardiovascular, mais o diagnóstico de DRC. Perfeito. E aí, em relação à randomização, né? Esses pacientes eles foram designados aleatoriamente, então, né, para receber tratamento intensivo, que estava designado como uma pressão arterial sistólica direcionada menor do que 120, ou um tratamento padrão da pressão arterial com uma sistólica menor que 140, né? E aí a randomização dos blocos, ela foi realizada nos locais clínicos e estratificada por regiões nesses 145 centros que você falou, né? E assim, uma coisa que chama atenção aqui, a população desse estudo é uma população bem significativa, né? São mais de 12 mil pacientes. Perfeito, um N grande, né? Isso. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção também, pelo próprio desenho do estudo, obviamente esse estudo não é um estudo cego, né? Não tem como ser um estudo cego, porque está muito claro o que a gente vai ter de meta pressórica para cada paciente. Mas uma coisa que ele descreve é que assim, a análise inicial dos desfechos, quem fez isso não sabia de qual grupo eram os pacientes, né? Então essa parte foi cegada, digamos assim. E Mas um parênteses, obviamente ele foi feito durante a pandemia, não foi? isso era outra coisa que eu ia chamar a atenção, que assim, o próprio estudo descreve como a limitação e eu vejo como foi assim, uma dificuldade para eles, digamos assim, porque o estudo foi desenvolvido no meio da pandemia. Isso quer dizer que durante um período os pacientes eles tinham que fazer a leitura da PA, né? Em casa. E isso em casa e reportar para os centros. Mas assim, isso aconteceu para os dois grupos, né? Se tem algum viés aí, aconteceu para todo mundo. E aí, a gente tem essa randomização, a gente tem as pressões-alvo e quais eram os desfechos, né, que foram avaliados. Então, a gente tem como desfecho primário a primeira ocorrência de um AVC não fatal, ou infarto não fatal, ou tratamento e hospitalização por IC, ou morte de causa cardiovascular.
De desfecho secundário, a gente vai ter também AVC fatal não fatal, infarto fatal não fatal, tratamento e hospitalização por IC, morte de causa cardiovascular, ou morte por qualquer causa. E ele também avaliou, como eu falei, desfechos renais. Então, em relação aos desfechos renais, que ele descreveu como desfecho secundário, ele procurou avaliar risco de progressão da DRC, né? Uhum. Diagnóstico inicial de DRC e também avaliação de albuminúria, que ele pôs isso como uma parte. E o desenvolvimento de DRC, acho que definido como uma diminuição de maior que 30%, né, na taxa de filtração glomerular estimada. Ele tinha que atingir dois valores, né? Uma taxa de Exato. filtração glomerular menor que 60 e uma redução maior que 30% da taxa de filtração inicial. Perfeito. E acho que uma coisa que me chamou a atenção na hora de olhar para a população do estudo, um pouquinho mais, né, da população de homens, acho que 45% de mulheres no estudo, Isso. e uma população, se a gente olhar na tabela, né, que saiu na publicação do New England, altamente escolarizada. Acho que mais de 48% dos pacientes tinha ensino, segundo grau completo. Não sei se isso interfere em alguma coisa, mas foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava vendo. Porque Nossa, é delicado, né? você falou uma coisa que assim, eu sinceramente eu não tinha percebido isso. É que conduzir estudo, é que eu acho que quando a gente está falando, né, do manejo de diabetes, que é uma doença tão facilmente Isso. diagnosticada, mas totalmente difícil de controlar, justamente pelas medidas públicas, é claro que a gente está falando de um estudo chinês com N significativo, foi publicado numa revista significativa também, então é um estudo que a gente tem que levar em consideração, mas se a gente tentar mudar para a nossa realidade, a gente sabe que a gente enfrenta dificuldades até na monitorização da pressão arterial e do diagnóstico da pressão arterial em consultório mesmo, né? A gente tem as diretrizes. Verdade, Então, sei lá, verdade. coisa que me chamou a atenção, porque eu acho difícil, difícil, mas necessário, né? A gente falar sobre isso e fazer o diagnóstico e ter esses estudos para poder aplicar isso em algum momento na prática clínica. Verdade. Agora, eu acho que para esse estudo especificamente, essa questão da escolarização foi um ponto positivo, né? Porque eles passaram, como a gente falou, um período da pandemia, um período grande, em que o paciente tinha que realizar a autoaferição da PA. Então, isso poderia ser um problema se o paciente não tivesse acesso a nenhum desses materiais ou não tivesse sido explicado para eles como realizar. Mas o próprio estudo fala que foi orientado especificamente, eles forneceram material, né, ou seja, o aparelho de pressão, para que fosse realizada essa autoaferição, para tentar reduzir o viés ao máximo. Exato, e eu procurei ver quem tinha patrocinado, né? E o patrocinador do estudo foi o Programa Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério, né, do país. Então, assim, o desenvolvimento, isso aí dá para se replicar para a prática pública a longo prazo, né? Porque eles viram benefício em fazer isso. E fornecer. Só que, por exemplo, na nossa realidade, fornecer aparelhos, né, tanto mais oscilométricos, né, do que auscultatórios, é uma realidade delicada ainda no dia a É dia. uma verdade. Isso é uma verdade, infelizmente. Informações meio irrelevantes, né? Foram coisas que eu fui pensando quando fui vendo o que estava acontecendo no estudo. Mas de resultado, uma coisa me chamou muito, muita atenção. Então, só voltando aqui, a gente teve mais de 12 mil pacientes, né? Foram 12.821 pacientes que foram randomizados no período de 2019 a 2021. Então, ficou 6.414 no grupo do controle intensivo, 6.407 no grupo do tratamento padrão. E esses pacientes tinham uma pressão arterial sistólica inicial de 140 mais ou menos 10,2 nos dois grupos. E aí a gente tem um segmento de até 5 anos, né, dependendo do que momento o paciente fosse randomizado, então até 5 anos de segmento pós-randomização. E o que a gente encontra de resultado? Isso me chamou a atenção demais, assim. A pressão arterial sistólica média após um ano foi de 121,6 no grupo do controle intensivo e 133,2 no grupo do tratamento padrão. Comente. Sabia que ia mandar essa. Comente. Acho que Não, uma coisa. eu quero ouvir o que você tem a dizer, porque eu tenho uma opinião sobre esses estudos também, para o controle da pressão, mas eu quero ouvir o que você tem a dizer. É que eu acho que esse estudo escancarou o quanto é difícil a gente conseguir essa meta pressórica rigorosa, né, abaixo de 120. Perfeito. Ele também fala isso posteriormente, mas assim, 60% da população do controle intensivo, ela conseguiu essa meta pressórica abaixo de 120. Então, a pressão arterial sistólica média
Foi discretamente acima, obviamente, mas foi acima de 120. Para mim, deixa evidente o quanto é difícil a gente conseguir essa meta pressórica rigorosa. Se a gente está pensando assim no mundo, entre aspas, ideal, que é um estudo clínico, a gente tem essa dificuldade na prática, eu acho que é o dia a dia de muitos de nós, assim, nossa, muito, muito difícil conseguir essa meta pressórica abaixo de 120. Justo. Nossa, justo, eu não tinha pensado nesse ponto de vista. Faz sentido. Mas o que que você apontou em relação a isso? Não, eu ia pontuar que nos estudos clínicos, às vezes é mais fácil o paciente, ao entrar num estudo clínico, acaba aderindo mais a qualquer medida de saúde, né? A gente consegue ver isso na prática. E acaba controlando um pouco mais todos os parâmetros aí, por estar voltado o próprio olhar para a própria saúde, digamos assim. Eu não sei como ficou a orientação dietética, né? Se foi só orientação medicamentosa, eu não cheguei a ver se teve isso. É, Alguma, eles nada não especificam em se relação a eles isso, não. tiveram alguma descrição em relação a isso. Eu vi que o IMC, né, dos pacientes era em média igual, né, nos dois grupos, mas um Uhum. IMC até uns 26, 25, né? Então não eram pacientes, assim, não eram pacientes que já estavam avançados tanto do ponto de vista cardiometabólico, metabólico aí, não tinha síndrome metabólica no perfil principal dos pacientes. Enfim, e era uma Isso, glicada relativamente controlada também, né? verdade. Acho que o IMC médio foi de 24,4, ou seja, pacientes que estavam eutróficos, né? A questão de sobrepeso e obesidade não foi significativa, assim, nesse trabalho, nesse estudo. E a Mas, taxa de pacientes que tinham doença renal crônica, digo, taxa de filtração menor do que 60 era tipo 7,8%. Era muito isso, baixa. Isso me chamou muita atenção, isso. né? Eu acho que esse estudo procurou, assim, não procurou, mas assim, ele tinha uma população que era a população que, lógico, se a gente quer avaliar meta pressórica, eu entendo bem isso, ele não pegou uma população com muitas complicações, porque é aquela população que primeiro tolera bem o tratamento, né, na maioria das vezes, e a gente consegue ver é, essa avaliação, pensando na avaliação da pressão sistólica isolada, nos resultados posteriores. Que eu quero dizer com isso? Pegar uma população com muita comorbidade, primeiro que para alcançar essa meta pressórica mais intensiva já é um problema. Perfeito. E E aí você não achou talvez curioso que dentre os medicamentos que eles descrevem, a prevalência era mais de bloqueador de canal de cálcio do que de Ecobra? isso me chamou atenção também. Isso É. realmente me chamou a atenção. Mas mas os pacientes que faziam BRA tinham uma prevalência elevada, se eu não me engano, porque assim, IECA era realmente pouco, mas eu acho que era uma questão de preferência em relação a IECA ou BRA, né? Porque BRA era mais de 40% da população que utilizava, Se a gente somar IECA e BRA, dá igual os bloqueadores de de canal de cálcio, canal de exatamente. cálcio, porque, por exemplo, acho que eram 60% das populações, né, com bloqueador de Exatamente. canal de cálcio, aí 45 e 15, vai, 45 BRA e 15 ECA, né? Tá Mas muito próximo, né? Mas tá bem realmente próximo, chama na verdade. atenção. Mas pensando em guideline, né? Eu até fui atrás de guideline chinês, de manejo de hipertensão para ver se tinha alguma recomendação específica, mas de fato as recomendações são parecidas com o americano, o europeu e, consequentemente, a nossa diretriz brasileira em relação à escolha, né, do antihipertensivo. Sim, verdade. E aí, outra coisa que você pontuou em relação a isso é porque, assim, também não era uma população tão pouco significativa que tinha albuminúria, né? Cerca de 40% tinha albuminúria. Então, faria muito sentido a gente ter IE-Cabral lá em cima, na frente de outros, né? Uhum. Também outra coisa que ele não descreve é que a gente também não sabe dessa população qual que usava mais de uma medicação, porque agora pensando assim, talvez os pacientes estivessem usando associação IECA ou BRA mais bloqueador de canal de cálcio, né? E também se as doses estavam otimizadas, né? Isso fica meio obscuro. Do tipo, Exatamente. quais doses e quantas classes, porque, de fato, o seu apontamento aí sobre não atingir o alvo, né, é importante, mas a gente não sabe exatamente o que que eles, porque eu vi que eles ajustavam de 3 em 3 meses, né, não sei se você chegou a ver alguma coisa diferente em Sim. relação a isso. Então, assim, qual era o ajuste, né, e qual era a margem para o ajuste? E aí, só explicando, né, o que que eles falam, que o controle inicial era mensal, quando o paciente atingia a meta pressórica, né, eles mantinham de 3 em 3 meses, caso ele não alcançasse meta pressórica, eles continuavam vendo mensalmente, né? Perfeito. E o que encontramos de desfechos? Então, desfecho primário, que era a ocorrência, né, da questão
do primeiro AVC não fatal, o infarto não fatal, o tratamento, hospitalização por IC ou morte cardiovascular, a gente encontrou um resultado positivo do controle pressórico mais intensivo. E diria que às custas, né, de redução de AVC, principalmente. Exato. E é bem bonitinho ver a curva, né? Depois a gente deixa o link do artigo para o pessoal olhar. Mas acho que tiveram eventos, né, de desfecho primário em 393 pacientes no grupo intensivo e 492 eventos no grupo padrão, né? Então foi expressivo em relação a esse acompanhamento de 4,2 anos. Isso, que foi o acompanhamento de segmento médio deles, né? Uhum. Então, houve essa redução significativa no número de AVCs, né? De infarto e internação por IC, não houve diferença significativa. Exato. Falando um pouco em relação ao que eles descrevem, né, de progressão de DRC também foi semelhante entre os grupos. O grupo do controle intensivo também não houve uma redução de novos diagnósticos de DRC, mas a albuminúria ela foi menos frequente no grupo que teve um controle pressórico mais intensivo também. E isso é muito legal, né? Pra gente. Isso eu achei muito legal. Ah, até derrubei o negócio aqui, fiquei animada. Isso eu achei bem legal também. E não, em termos de morte cardiovascular ou morte por todas as causas, não teve diferença, né? Significativa nos dois braços. É. Um O que destaque me para os adversos, né? Não sei se você ia falar que o ia grupo, falar o grupo exatamente de disso. tratamento intensivo teve mais evento adverso, óbvio, né? De hipotensão e até hipercalemia. Isso. Uma coisa que eu ia só chamar atenção ainda em relação aos desfechos, né? É que eu destacaria essa questão do AVC, que foi que levou, né? Assim, que houve realmente uma diferença importante. Essa questão da albuminúria eu também achei super legal, obviamente. E aí, falando de evento adverso grave foi semelhante entre os dois grupos. O que Semelhante. diferenciou isso, evento adverso grave, né? Mas o que a diferença tá, como esperado, na questão da hipotensão sintomática, que foi mais frequente no grupo de controle intensivo, e hipercalemia também. Então, são pontos para a gente estar atento nos pacientes que se propõem a fazer um controle pressórico mais intensivo. Então, a gente respondeu a pergunta, Meia, em pacientes diabéticos tipo 2, controlar melhor a PA tem um benefício, nos eventos cardiovasculares? O que que você Aí, acha? assim, aí entra na parte da discussão do artigo e limitações. Só pontuando aqui, né, o que a gente já falou, o que eu chamaria atenção é que são esses 60%, né, essa dificuldade que a gente falou, como é difícil, né, se alcançar uma meta pressórica mais rigorosa. Mas falando também de limitações, né, desse estudo, é um estudo, como eu falei, ele não teria como ser um estudo duplo cego, né? Não tem como, os pacientes sabiam e quem estava avaliando sabia, até porque tinha que alcançar aquela meta pressórica. Como a gente falou, esse estudo foi desenvolvido num período de Covid, mas acho que eles têm um mérito enorme, né, de terem continuado com isso, né? E saiu um estudo super legal. De vieses, assim, que a gente pode pontuar. Não foi avaliada a pressão arterial diastólica no estudo, né? Não era um critério de avaliação. Mas, como esperado, no grupo que teve um controle mais intensivo, houve a redução também de pressão arterial diastólica. Então, ele até interroga se isso também não é um viés aí para o estudo, né? Que os pacientes, na verdade, tiveram redução de pressão tanto sistólica quanto diastólica. E a gente tem que pensar que é um estudo muito grande, mas é um estudo num país só, né? Então, a gente pode pensar num viés. Será que dá para extrapolar para toda a população? Mas dito isso, Para a população do país, né? Sim, porque eles incluíram hospitais e instituições de atenção primária, né? Eles isso, tiveram alta adesão à intervenção e poucos participantes perdidos nesse estudo, apesar do momento de pandemia, né? Que isso. entra como uma coisa positiva o N, com certeza, e os pontos negativos acho que você já falou, né? Então, acho que para chinês responde bem, assim, para a população que ele avaliou, ele responde super bem, né? Porque foi um estudo muito grande de diferentes regiões, também é uma coisa que é importante pontuar. E eu acho que os Então, alvos do Accord foram idênticos aos do BP Road, né? Então, dá para a gente se isso. prestar, naturalmente a comparar os dois estudos. Então, pensando no que você perguntou, né? Será que responde? Eu diria que olha, assim, um estudo que eu não desprezaria, entendeu?
eu acho que ele preenche uma lacuna, e lógico que a gente não dá para responder tudo com um estudo só, né? A gente espera, e eu acho que vão surgir novos estudos aí com uma população semelhante. Mas eu acho que ele veio para tirar uma dúvida, e eu fico bem empolgada de tentar um controle pressórico mais intensivo, sim, na população com diabetes tipo 2. Perfeito, Meia. Eu fiz a pergunta foi só para ver o que você tinha a dizer. Foi capciosa mesmo. Eu sei que não dá para a gente tirar todas as conclusões com Mas base, eu mas acho. é um É que a estudo gente legal. A gente tem, assim, tantos estudos recentes que vão por esse caminho, né? A gente tem visto, se a gente for comparar 10 anos, as metas pressóricas estão caindo mesmo, né? Então, acho que esse é um dado a mais para isso. Mas ressalto, de experiência prática, é muito difícil alcançar essa meta. É Mas isso. estamos aí, é um caminho a Estamos seguir, aí. pelo menos. Mais um para a gente pensar e ficar de olho nos próximos que estão por vir aí. Acho que sim. Então é isso, pessoal. De lições que eu acho que esse estudo traz é que controle pressórico mais intensivo parece sim ser benéfico, né? Pensando em redução de risco cardiovascular, e frisaria a questão aí que ele mostrou um efeito positivo também em relação à albuminúria. Eventos adversos, é o que a gente espera mesmo, né? Mais hipotensão sintomática, mais hipercalemia em consequência das medicações que devem ter sido utilizadas, né, nesse estudo, e doses mais altas. E chamaria mais atenção mais uma vez que, apesar da gente saber que é benéfico ou parecer existir esse benefício, controle intensivo é ainda muito difícil de ser alcançado. Perfect. Muito bom. Acho que é isso. Estamos prontos para o próximo? Vamos para os próximos, que venha um belo ano pela frente, Meia. Sempre um prazer. Sempre bom, Hack. Até o próximo podcast. Tchau, pessoal. Pessoal, até mais. Tchau, tchau. Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina muda constantemente. Não esqueça de nos avaliar nas plataformas de podcast e deixar a sua opinião e críticas nos comentários em Instagram. Isso nos ajuda a melhorar e expandir nosso trabalho para mais pessoas. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselho médico para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.